Não priorize o seu estudo em função do cargo para o qual você está estudando. Parece estranho? Eu sou o professor Vitor Dalton, sou professor de informática e da área de tecnologia da informação e eu vou lhe contar agora uma história real que aconteceu comigo quando eu fiz o meu concurso para a Câmara dos Deputados em 2012 e que também não canso de responder aos meus alunos quando eles me perguntam: professor, preciso estudar, estou com pouco tempo, estou priorizando o estudo de determinadas matérias em detrimento de outras, porque para o meu cargo, que por exemplo é um técnico judiciário, área de administração, eu acho que a banca vai enfatizar mais a cobrança em determinados assuntos, porque eu ouvi falar que lá no meu cargo, lá dentro do órgão, o meu cotidiano me cobra mais essas coisas, então eu imagino que a banca vai cobrar mais isso em prova. Então não cometam esse erro. E eu não estou aqui só falando, não. Eu vou mostrar realmente o que aconteceu comigo, porque eu quase reprovei na fase discursiva do meu concurso por conta de ter priorizado nos meus estudos algumas matérias em detrimento de outros. Vamos mostrar isso aqui na prática para ficar bem claro para você. Eu tenho certeza que você, no final desse vídeo, você vai ficar plenamente convencido daquilo que eu quero trazer para você. Isso é muito importante. Não cometer esse erro que eu cometi, mesmo eu conseguindo ter aprovado, isso me marcou, isso me traumatizou no bom sentido, para que você não cometa esse erro na hora de realizar os seus estudos para qualquer que seja o seu concurso. Tudo bem? Então, eu vou falar sobre esse erro, né, que quase me fez reprovar no concurso da Câmara dos Deputados, e o erro foi essencialmente priorizar o estudo em função do cargo, tá? Isso é muito comum. Não, os alunos me procuram o tempo todo: professor, eu estou com pouco tempo de estudo e como eu soube que lá no órgão meu cotidiano é desse jeito, acho que para um cargo de técnico administrativo, por exemplo, vou priorizar as matérias de administração e essa é uma outra matéria, eu acho que não é tão importante. Já aconteceu isso com você? Você já ouviu alguém contando alguma história dessa parecida? Então eu vou lhe contar o meu caso real, tá? Eu fiz o concurso para analista legislativo da Câmara dos Deputados no ano de 2012, cuja especialização é técnica legislativa. E eu soube esse cargo, agora eu estou dentro da Câmara, né, eu posso contar realmente e confirmar aquilo que eu já tinha ouvido falar. É um cargo chefe dentro da Câmara, mas cuja especialidade é o domínio do regimento interno da Câmara dos Deputados. Tanto que, tá, você tem que estudar o regimento na íntegra. Você vai ver no concurso da Câmara dos Deputados, estou contando aqui o meu caso, que é bem específico, esse cargo é um dos pouquíssimos cargos que cobra o regimento como um todo. Porque realmente esse analista ele tem que ser especialista no regimento da Câmara dos Deputados. Esse cargo também é um dos poucos que cobra o regimento comum do Congresso Nacional. Então, na parte específica ali, eu vi que eu tinha que estudar o regimento interno integralmente, e apesar de aparecer um edital, de parecer um edital muito enxuto na parte específica, o regimento interno é um universo, tá? Ele é muito grande, ele é muito complexo, e ele, para esse meu cargo, ele tinha que ser estudado em sua integralidade. Tinha regimento interno da Câmara, regimento comum do Congresso Nacional, tinha a Constituição Federal. Além de eu ter direito constitucional na parte de conhecimentos básicos, eu tinha a Constituição Federal no meu conhecimento, nos meus conhecimentos específicos, que tinha aqui a parte do poder legislativo, a parte de atribuições de presidente e vice-presidente da República, e tinha aqui no final, é por isso que está grifado, tá? Preste atenção nisso aqui, os artigos 163 a 169 da Constituição, que era justamente a parte de orçamento, tá? E além disso, eu tinha a parte de noções de ciência política no meu edital. Então, o que acontece quando eu me deparei com esse edital? Eu tinha pouco tempo para estudar, tá? E eu tinha que, de uma certa forma, priorizar os meus estudos. Então, para mim, estava muito claro, ó, regimento interno da Câmara, eu tenho que estudar isso aqui alucinadamente, porque é tudo muito novo para mim. Esse cargo é especialista nisso, eu tenho que estudar isso aqui muito. Regimento comum do Congresso Nacional, também tem a parte de comissões mistas dentro do Congresso, eu tenho que estudar isso aqui bastante. Ciência política, me parece interessante, porque eu vou estar lá, esse cargo, muitos, não é difícil de você cair numa liderança, de você cair num setor que você tem que trabalhar dentro do plenário, então entender a parte de funcionamento de partidos políticos, entender um pouco de organização política, fazia todo sentido para mim, para esse cargo. E aí na parte de Constituição Federal, processo legislativo era óbvio que eu tinha que estudar e harmonizar com o regimento, a parte de atribuições de presidente e vice, eu tinha que saber ali. E tinha a parte de orçamento. E nessa parte de orçamento, né, de emenda, orçamento, eu achei, naquele primeiro momento,
que esse assunto não era muito importante. Acho até que eu explicando o meu cargo para você faz sentido você perceber que essa parte de orçamento aí não me parecia muito importante, né? E aí, quando eu estava estudando, eu realmente ataquei muito o regimento. E eu passei por uma fase que eu acho que todo mundo vivencia quando vai fazer uma prova discursiva, né? Eu tentei ali adivinhar qual seria as questões da minha prova discursiva e por conta disso eu sabia que eram assuntos que eu tinha que dominar bastante. E para mim ficou meio claro assim, ó, uma questão, eu tinha duas questões discursivas. Uma questão é certo que vai vir sobre o regimento da Câmara, é obrigação, é o carro-chefe, é a atribuição principal, tem que cair uma questão discursiva sobre o regimento. E a minha segunda questão discursiva, na minha cabeça, poderia vir perfeitamente do regimento também, porque o regimento, como eu falei, é muito extenso, então duas discursivas em cima do regimento estava tranquilo. E se não viesse do regimento, na minha cabeça era certeza que viria do regimento comum do Congresso. Então foi outro também que eu estudei muito, que eu estudei bastante, porque inclusive eu tinha ali a parte de medida provisória que eu tinha que estudar, eu encasquetei com medida provisória, comecei a fazer mapa mental de medida provisória, entender a questão dos prazos, porque medida provisória é algo que não estava no regimento, mas de uma certa forma completava o regimento, e eu, caramba, isso aqui tem que ser meu foco, isso aqui tem que ser a minha atenção. E acabou o quê? Aquela matéria, a Constituição Federal, eu passei muito superficialmente sobre ela. Tá? Eu tinha ali a parte do processo legislativo, ela encaixava dentro do regimento, então era fácil de estudar. A parte de presidente e vice, na minha cabeça não era muito difícil, eu dei algumas lidas. E a parte de orçamento, assim, 163 a 169, tá? Eu visivelmente eu formei uma convicção por algum motivo que aquilo ali não era importante. Tá? Eu já tinha estudado administração financeira e orçamentária há uns 2 anos atrás, tá? No passado, sabia um pouco pelo assunto. Eu cheguei a dar uma lida assim, mas eu dei uma lida bem por alto, né? Porque na minha cabeça aquilo não era prioridade. Vai que, né? Até mesmo pelo jeito que estava no edital, né? Tá aqui no cantinho embaixo, você consegue ver. Tá, sabe? Era um tópico assim, eu falei, vai cair umas 2, 3 questões ali na parte de múltipla escolha e eu levo alguma coisa ali. Na minha cabeça eu formei uma convicção que não era importante, porque na minha cabeça não era prioridade do cargo lá dentro do trabalho. E o que aconteceu comigo? Tá? O que aconteceu na hora da prova? Tá? Esse assunto que não me parecia importante, ele não apareceu nas 80 questões objetivas, ele não apareceu. Na minha discursiva, tá? Minha primeira discursiva realmente foi sobre regimento, tinha tudo a ver com regimento, era o cargo-chefe, tá? Isso aqui era importante, eu sabia que ia cair e realmente caiu. Mas qual foi o meu baque, qual foi o meu susto quando a segunda questão da discursiva veio falando de projeto de lei orçamentária, tá? E que a questão aqui, né, com 82,50 pontos, tinha a ver com orçamento. Né? 30 questões para falar se a lei orçamentária era de iniciativa do poder do executivo. Né? Isso aqui relativamente fácil, porque isso aqui, sim, é verdade. Né? A lei orçamentária é de iniciativa do poder executivo. E ainda vinha com impedimentos, né? Se havia impedimentos de apresentar emenda que impliquem aumento de despesa, valendo 52,50 pontos na minha discursiva. Eu tomei um susto enorme quando isso apareceu. Né? Porque falei, cara, mas isso aqui não é prioridade do meu cargo. O que isso está fazendo na minha discursiva com um peso tão grande, pô? A discursiva vai eliminar, né? Vai ser decisiva a discursiva. Tá? E, inclusive, eu trago aqui o meu espelho de discursiva para você, porque o que aconteceu comigo é que, né, eu consegui os 30 pontos na parte da iniciativa do Poder Executivo, porque era um tópico fácil, mas na hora de falar das exceções de emenda que implica aumento de despesa, eu não consegui lembrar de tudo. Eu só consegui lembrar de metade dos itens. De 52,50 pontos que aquilo valia, eu só consegui lembrar de metade das ideias. Tá? E isso, essa redação foi a que derrubou a minha nota da discursiva. Tanto que eram 111 vagas, né? Eu passei em 80, tá? E passei em 80 porque eu consegui muito bem
na prova objetiva, fui muito bem na primeira questão da discursiva, tá? E o tombo que eu tomei aqui acabou que não foi o suficiente para me derrubar. Mas a verdade, olha, hoje eu olho para trás, a verdade é que eu não precisava ter passado por esse constrangimento todo. Esse constrangimento não, né? Eu não precisava ter passado por todo esse perrengue, literalmente, nessa questão da discursiva, se dentro do meu cronograma de estudos eu tivesse dado só um pouquinho mais de atenção para o tópico, que eu achei que não era importante, porque na minha cabeça, lá no meu cargo, isso não é prioridade do meu cargo, né? E a ironia é que depois eu acabei virando assessor de orçamento dentro da Câmara dos Deputados por causa os caminhos que a vida me levou dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim, isso me marcou demais. E agora, né, depois de ser professor para concursos, de tantos anos acompanhando os alunos, também já cansei de ver provas. Um exemplo conhecido é a prova do INSS de 2016, que a cobrança de direito previdenciário veio muito em cima de LOAS e meio que quebrou as pernas dos alunos que só enfatizaram outras partes do direito previdenciário e várias outras experiências, não só em discursivas, não só em objetivas, de pessoas que, na hora de priorizar os seus estudos, priorizaram tendo em mente, né, até eu falo, né, romantizando que a banca examinadora, na hora de montar suas questões, ela vai montar com base naquilo que é o trabalho do profissional no seu cotidiano. Não caiam nessa arapuca, tá? Porque quem faz a prova é a banca e não é o órgão no qual você vai trabalhar. E a banca, ela por muitas vezes, ela pega ali o edital, né? A banca pega ali o edital e cobra aquilo que ela entende que é importante, que o examinador entende que é importante. Escolhe o conteúdo do edital ali e sai cobrando. E se você romantizou, se você não priorizou os estudos, eu costumo falar para os alunos, se você não tem tempo de estudar todos os tópicos do edital com qualidade, mesmo aqueles tópicos que você acha que não são importantes, pelo menos passa por cima e dá uma lida. Porque se acontecer algo que aconteceu comigo na discursiva, você pelo menos não fica no zero. Tá? Você pelo menos não fica no zero. Então você tem que estar pronto para excepcionalidades. Tá? Nortear o seu estudo em cima de uma romantização, que vai ser, não, eu olho para o edital aqui, o que tem mais a ver com o meu trabalho são esses tópicos, então são esses que eu vou priorizar. Não cometam esse erro, tá? Eu conheço muita gente boa que fez prova comigo para esse cargo e que falou, chegou nessa questão da discursiva, foi um abraço para mim. Eu fui eliminado por causa dessa questão da discursiva, porque eu não priorizei esse assunto. Eu achei que esse assunto não era importante, tudo bem? Não cometam esse erro. E se você gostou dessa dica, e se você, inclusive, vai estudar informática, tecnologia da informação, ou quer outras dicas importantes para preparação para concursos, não deixe de me seguir aí no meu Instagram, tá? Aproveita lá, me manda um direct, diz se você gostou desse vídeo ou se você não gostou. E aproveita que você já está aqui no meu canal do YouTube, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para receber notificações quando eu publicar outros vídeos relevantes para concurso, tudo bem? Agradeço demais a sua presença. Aproveite também para comentar. Me conta se aconteceu. Eu gosto demais de trocar essa informação, tá? Deixa o seu curtir no vídeo. Me conta o que aconteceu com você, se já aconteceu algo com você assim, dessa forma também. Vamos trocar experiências. As pessoas têm comentado bastante nos meus vídeos. Eu tenho outros vídeos também de dicas de preparação para concurso. E está todo mundo trocando muito conhecimento. E essa troca de conhecimento é muito legal para que todos nós possamos evoluir rumo à aprovação. Tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalton, agradeço demais aí você ter assistido esse vídeo até o final. E sigamos juntos até a sua aprovação no seu cargo dos sonhos, no seu concurso, para que você consiga alcançar a estabilidade financeira e a realização pessoal e profissional. Tudo bem? Um grande abraço e sigamos estudando.